E aí, tudo bem? Eu sou o Rodrigo da AlgaWorks e nesse vídeo eu vou ensinar para você o que é, como utilizar e como fazer a sua própria diretiva no AngularJS. Se você ainda não sabe o que é o AngularJS ou como utilizá-lo, entre no nosso blog. Lá você vai ver alguns posts que vão te ajudar a se inteirar mais sobre essa tecnologia e aprender a utilizar ela, tá bom? Então, vamos lá. O que são as diretivas no AngularJS? É um recurso do Angular que vai estender as funcionalidades do HTML, fazendo com que ele deixe de ser apenas uma linguagem de marcação de conteúdo estático e se torne uma linguagem de marcação dinâmica, fazendo com que nós possamos, assim, alterar a aparência da página de acordo com os nossos controllers. As diretivas, elas normalmente vêm em dois formatos, ou em formato de atributo, como a gente pode ver aí, esse atributo diretiva aí na tag div, ou em formato de tag mesmo, como a gente pode ver essa tag diretiva aí que nós criamos. O próprio Angular ele já traz dentro de si, no pacote dele, várias diretivas, como o ngApp, que é responsável pela inicialização da aplicação, o ngClass, que coloca e tira a classe dinamicamente, baseado nos dados que nós passarmos para ela, ngModel, que faz a ligação entre os valores de campos no HTML e o nosso dataset, e o ngRepeat, que vai repetir um elemento dinamicamente baseado nas nossas necessidades. Mas o que nós vamos aprender mesmo nesse nosso vídeo é a fazer a nossa própria diretiva. Então, chega de slide e vamos para o nosso código. Ok, aqui está o nosso código. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos complementar esse projeto aqui que eu fiz num vídeo anterior. Então, nós temos aqui uma lista chamada filmes que já assisti. Nós temos aqui a lista de filmes. Eu só coloquei um filme por padrão aqui, mas nós podemos adicionar mais nesse formulário e podemos remover o filme também clicando aqui. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer essa parte aqui, ó, que está aqui no nosso index.html, se tornar uma diretiva. Ah, mas por que então usar uma diretiva e não deixar aí? Olha, imagina que a gente tem essa lista de filmes aqui, certo? E eu quero fazer com que essa lista apareça em outros lugares também, esse card de filme apareça em outros lugares. Então, o que eu vou fazer? Eu vou só adicionar a diretiva. O resto ele já vai replicar de acordo com a minha própria vontade. Beleza? Então, vamos lá. Então, eu estou aqui, ó, tem esse código aqui. Vamos pegar e criar primeiro a diretiva, né? A gente já vem aqui na pasta scripts, tá? E vamos adicionar um arquivo JavaScript. Vamos dar o nome para ele de filme.js.directive.js. Olha, esse directive aqui no meio, ele não é necessário, tá? Não é pré-requisito nenhum. Só que é bom a gente fazer como boa prática, para que a gente possa saber do que esse arquivo se trata. Então, eu sei que esse arquivo se trata de uma diretiva. Então, entrei aqui no arquivo. Agora, vamos chamar aqui angular.module. E nesse módulo, nós vamos chamar o módulo que a gente criou. Então, vamos ver aqui qual é o nome desse módulo. App. Aqui, ó, o módulo chama filmes. Então, aqui, nós vamos chamar esse módulo, filmes. Chamei ele. Agora, eu posso declarar uma nova diretiva. Eu vou chamar essa diretiva de filme. O próximo argumento que nós vamos colocar aqui é uma função. Essa função vai ser uma factory, ou seja, uma fábrica, uma construtora de um objeto, que vai ser a nossa diretiva. Então, como uma factory, ela precisa retornar um objeto. Esse objeto aqui é a nossa diretiva em si. Então, no início, essa diretiva vai estar vazia. Eu estou só dizendo que ela se chama filme. Agora, uma coisa importante que eu preciso falar para você.
no nome da diretiva, nós precisamos colocar um prefixo. Por quê? Porque pode ser que aconteça da gente colocar algum componente de terceiro ou o Angular se atualizar e criar uma diretiva com esse mesmo nome e acabar conflitando, né? Claro que essa palavra filme vai ser até mais difícil de acontecer, mas como boa prática, sempre vamos colocar um prefixo. Nós da AlgaWorks costumamos usar o prefixo AW de AlgaWorks, né? Você pode fazer o seu próprio prefixo. Quando a gente faz o prefixo, a gente sempre tem que colocar assim, ó. Aqui nós temos duas palavras, AW e filme. E aí a gente, a partir da segunda palavra, se tiver mais, assim vai, né? A gente coloca a primeira letra em maiúscula. O que o Angular vai fazer? Ele vai interpretar como ele faz aqui, ó. Esse ng-app aqui, na verdade, quando foi declarado, ele fez ng-app. E aí o Angular ele vai chegar e colocar esse tracinho aqui no lugar. Por quê? Porque o HTML ele não é case sensitive. Então ele não sabe o que é um maiúsculo ou minúsculo. Para ele é tudo a mesma coisa. Então tá. Agora que nós fizemos essa nossa AW filme aqui, vamos inserir o arquivo aqui. Eu já coloquei, ó. Então temos aqui filme.directive.js e vamos colocar essa tag aqui. Então, AW filme. Está aqui a nossa tag AW filme. Se eu abrir aqui no código, quer dizer, no navegador, não vai ter diferença nenhuma. Por quê? Porque a gente não fez nada nessa diretiva. Ela vai estar ali, ó. Se eu olhar aqui, ó, está aqui a AW filme, mas ela não tem nada dentro, né? Então, agora vamos colocar alguma coisa aqui dentro. Dentro desse nosso objeto da diretiva, nós vamos colocar um template. Esse template eu vou colocar aqui um parágrafo. Nesse parágrafo eu vou chamar Hello World. Deixa eu fechar o parágrafo. Pronto, agora vamos ver aqui. Aqui. Já está aparecendo agora aqui, ó. Hello World. Se eu chamar essa diretiva várias vezes, ele vai colocar 3 parágrafos Hello World aqui, ó, como a gente pode ver aqui. Ok. Agora vamos fazer com que essa diretiva comporte todo esse HTML aqui. Então, a gente vai pegar ele aqui e vai colocar aqui. Mas, olha só, se a gente for fazer como string aqui, a gente vai ter que fazer linha por linha, colocar um monte de mais aqui, vai ficar bem feio, né? Então, a gente vai trocar isso aqui para template URL, ou seja, a gente vai colocar um link, né, um endereço, onde a gente vai ter um arquivo de template. Aqui dentro da nossa pasta templates, a gente vai criar aqui um item HTML e a gente vai colocar aqui aquele template que a gente colocou. Aqui vamos tirar esse ng-repeat e vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Nesse endereço nós vamos colocar então templates barra, eu chamei de HTML page, né? Vamos dar uma renomeada aqui para filme.template.html. E aqui na diretiva templates barra filme.template.html. Pronto. Agora aqui vamos colocar essa nossa diretiva aqui. Vou pegar ela aqui, mover para cá. Vamos apagar esse espaço aqui. Aí, vamos ver como é que ficou. Uai, não apareceu direito. O que será que aconteceu? É porque a gente tem que colocar agora aqui dentro aquele ng-repeat. Então, agora para cada filme dentro do nosso filmes, ele vai inserir uma dessa diretiva. Vamos ver agora. Pronto, está funcionando. Agora, eu não gostei desse nome filme aqui, eu quero trocar essa variável aqui para f.
Ou então eu criei um outro contexto depois em outra página e ficou melhor colocar F. O que acontece aqui? Se eu carregar essa página, não vai mais aparecer. Por quê? Porque dentro do template da nossa diretiva, a gente está usando a variável filme aqui. Então, o que a gente tem que fazer agora é isolar o escopo dessa nossa diretiva. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai entrar aqui no objeto e vai criar aqui um escopo. Esse escopo vai ser um objeto e dentro dele nós vamos definir uma variável. Eu quero que a variável filme ela entre aqui. E a gente vai fazer com que essa variável ela receba o valor de um atributo que a gente der lá, chamado, por exemplo, de item. Então, vamos ver aqui o que vai acontecer. Eu vou vir aqui no nosso HTML agora, aqui onde está a wFilme, eu vou colocar aqui, ó, item igual a f. Então, eu estou pegando esse valor de f aqui e passando como atributo nesse atributo item. O escopo, a diretiva, ela vai pegar esse valor aqui de item e vai agregar ao escopo chamado filme. E a partir daí, a gente vai usar esse filme no nosso template. Vamos ver se deu certo. Tá aqui, está funcionando. Beleza. Então, a gente já aprendeu que se a gente isolar o escopo, a gente consegue fazer com que isso aqui funcione. E agora, se eu então quiser criar uma outra lista aqui, e quiser chamar agora, ao invés de F, chamar de J, não tem problema, eu passo esse J para cá, e aí ele vai colocar ali. Ah, eu quero uma outra lista sem repeat, eu quero que apareça só o primeiro filme. Não tem problema, aqui no itens a gente vai pegar filmes, e vou pegar só o primeiro aqui, o filmes 0. Tá ali ele. Tá vendo? Então, isso aqui é muito útil e a gente precisa quase sempre de isolar o escopo da nossa diretiva se a gente estiver complementando com dados, ok? Então, vamos voltar aqui, tirar isso daqui. Agora, quando eu coloquei esse template aqui dentro, o que aconteceu? Quando eu clico aqui para excluir, ele não está mais excluindo. Por quê? Porque eu isolei o escopo. E isolando o escopo, esse remover filme não existe mais. Então, agora, aqui no nosso escopo, nós vamos colocar mais um atributo. Nós vamos chamar esse atributo aqui de fn fechar. E esse fn fechar aqui vai ser igual a um atributo lá no nossa diretiva chamado fn fechar também. Então, eu vou colocar aqui e. Por que eu estou colocando igual e aqui eu estou colocando e? Esse igual aqui significa um two-way data bind, significa que eu estou ligando dos dois lados. E aí o que eu fizer de alteração aqui dentro do meu template, da minha diretiva, também vai alterar lá no controle, e o que eu alterar do controle vai alterar aqui na minha diretiva. Agora, isso aqui já não. Aqui eu estou fazendo uma execução, ou seja, eu estou executando o que for colocado dentro daquele atributo. Então, aqui no caso, eu quero um fn fechar. Agora, vamos salvar aqui. Vai ter criado aqui, então, esse escopo fn fechar. Dentro do nosso template agora, ao invés de chamar remover filme, nós vamos chamar fn fechar. E aí, vamos tirar esse filme.id daqui. Beleza. Agora, vamos aqui no nosso index, onde a gente está chamando aqui, e vamos criar esse atributo fn fechar. E nesse atributo, nós vamos colocar aqui a chamada de remover filme f.id. Estou passando como parâmetro esse filme aqui.
Até aí foi? Vamos ver o que vai acontecer então. Na hora que eu clicar aqui agora, ele vai remover. Por quê? Vamos ver aqui. Quando eu clico aqui, ele está mandando... Melhor. Quando eu clico aqui, aqui no nosso template, ele está pegando esse ngClick. Esse ngClick está chamando essa função fnfechar. Essa função fnfechar está dentro do nosso escopo e está dizendo que é o conteúdo do atributo fnfechar. O atributo fnfechar aqui, nós colocamos essa função remover filme e demos o ID. E essa função está sendo executada. Essa função está onde? Está aqui no nosso controle. Se puder ver aqui, ó, está aqui, remover filme, e está aqui a lógica dele. Beleza? Ok, agora vamos fazer mais uma alteração aqui no nosso projeto. O que acontece é o seguinte, se a gente for ver aqui, ó, a gente tem esse AWFilm aqui, e aí dentro dele tem a div. Mas o ideal é a gente já fazer ele direto com isso aqui, né? E para isso a gente tem que colocar essa classe filme com cartaz para poder funcionar. Como é que a gente vai fazer isso? Ó, se eu olhar aqui no nosso código, aqui no CSS, ó, ele não está exigindo que seja uma div filme com cartaz. Então, eu posso usar até esse elemento filme, né? Eu só tenho que dar essa classe filme e essa classe com cartaz para ele. Então, vamos entrar aqui agora e aprender a colocar isso no nosso próprio elemento. Para isso, nós vamos usar aqui mais um atributo aqui chamado link. Esse link, ele faz o quê? Ele permite que nossa diretiva aqui, ela seja ligada ao elemento que nós temos lá. Então, esse link recebe como argumento uma function. Ok? E essa function, ela tem alguns atributos, mas nesse exemplo aqui nós só vamos usar 3. Na verdade mesmo, só vamos usar 1, mas esses 3 são os mais usados, então eu vou colocar aqui, tá? Primeiro argumento, ele pega o escopo. O segundo, o elemento. E o terceiro, os atributos que são colocados para ele. Então, eu vou te mostrar aqui como é que fica. Ó. Vou colocar aqui um console.log e vou repetir ele 3 vezes. E aqui eu vou colocar o escopo, elemento e atributo. Vamos ver como é que vai ser aqui na nossa página. Olha aí, ó, se a gente entrar aqui no nosso console, tá aqui, ó. Primeiro é aquele escopo que nós criamos, tá aqui, ó, o filme e o fnfechar, né? E aqui está nosso elemento. Se eu botar aqui o mouse, ó, ele já vai selecionar o elemento. E aqui estão os atributos que estão nele. Ó. Tem o fnfechar aqui, tem aquele item e tem aqui o ngRepeat. Os 3 atributos que estão naquela tag. Ó. Se a gente for ver aqui na index, ó, tá aqui, ó, item, fnfechar e ngRepeat. Beleza. Agora, vamos usar essa parte aqui do elemento. O que a gente vai fazer? Esse elemento aqui, ele é um objeto de jQuery. Ah, mas a gente não instalou o jQuery. Esse que é o negócio legal. O Angular, ele vem com uma versão pequena do jQuery chamada JQLite, ou seja, JQLite, jQuery Lite. E essa versão, ela tem algumas coisas que o jQuery faz. O legal é que se nós adicionarmos o script do jQuery ali, automaticamente o Angular já começa a trabalhar com o jQuery full mesmo e nós podemos fazer todas as outras coisas. Então, nós temos aqui o element, ele já é um objeto jQuery, e nós vamos colocar então add class, e nós vamos adicionar aquelas classes que a gente tem aqui, ó, filme e com cartaz.
Ok. Mandei adicionar essas duas classes aqui no elemento. Agora eu vou salvar. Vou remover aqui agora do nosso template essa div. Vamos ajustar aqui. Pronto. E agora vamos ver como é que vai ser. Opa, tá meio bagunçado, né? Vamos ver o que aconteceu. Temos aqui o AW Filme. E aqui dentro do AW Filme está as nossas classes aqui colocadas, né? Então, por que será que ficou desse jeito? É porque como essa aqui é um elemento customizado, o HTML não entende o que ele é na verdade. Então, o que a gente teria que fazer é talvez aqui no CSS a gente colocar que esse filme aqui, ele tem um display block. Opa. Ele tem um display block aqui, vamos ver. Com isso, eu estou dizendo para ele que esse é um elemento de bloco. E aí ele consegue trabalhar direitinho, né? Olha aí, ficou bem mais legal, né? Uma coisa também importante de falar, é uma curiosidade, na verdade, é que aqui a gente está usando esse traço, né, para usar no lugar daquele camel case, né? Só que o Angular, ele também traduz um underline. Ó, se eu usar aqui o underline, ele vai pegar do mesmo jeito. E ele também traduz esses dois pontos aqui. Vai funcionar também do mesmo jeito. Só que, se eu fizer assim, se eu for tentar fazer um validador de HTML, ele vai dizer que não valida, porque isso aqui não é um HTML válido fazer assim. Então, é uma boa prática que a gente sempre use o traço, ok? Beleza. Outra dica que eu vou dar aqui, que é bem legal. Aqui na diretiva, a gente colocou aqui, ó, do lado aqui no escopo está fn fechar, e do outro lado aqui o atributo é o mesmo nome, né? Quando é o mesmo nome, a gente não precisa dizer, a gente só bota o símbolo. Aqui, ó, se eu salvar, ele ainda vai funcionar, porque ele entende que é o mesmo nome, o atributo e o item do escopo lá. Ok. Então, a gente já aprendeu a declarar a nossa diretiva, aprendemos a isolar o escopo dela, aprendemos aqui a colocar um template, né? E aprendemos a modificar o elemento conforme o que a gente precisar. Agora, essa diretiva aqui, ela está tecnicamente assim solta, né? Ela pode ser tanto assim com AWFilm como objeto, ou pode ser uma div e eu colocar aqui um atributo AWFilm, ou uma div que eu falo, na verdade, pode ser qualquer elemento e eu der um atributo AWFilm aqui. E vai funcionar do mesmo jeito. Então, como é que a gente faz para a gente definir o que a gente quer? E por que ele está funcionando desses dois jeitos? Então, o Angular, por padrão, se eu não digo para ele o que eu quero, ele vai colocar sempre funcionando como atributo e como elemento. A gente pode vir aqui e colocar essa propriedade aqui, restrict. Aqui eu estou restringindo para o tipo de ligação que eu quiser. Eu posso colocar E de elemento, A de atributo, C de classe ou M de comentário. Comentário, classe? Vou mostrar para você. Aqui eu posso também colocar um conjunto, por exemplo, aqui eu ativei todos, né? Então aqui eu vou colocar agora como classe para você ver. Vamos entrar aqui no código, na index aqui, eu tiro esse AWFilm daqui e agora eu vou colocar aqui class AWFilm. Pronto, ele vai entender que é uma diretiva. E como funciona então como comentário? Vamos tirar esse aqui então. Vem aqui, faz um comentário HTML. Vamos ver aqui.
E aí eu coloco directive, dois pontos, e coloco aqui a diretiva, no caso AW filme. Aqui não vai funcionar porque eu estou dependendo de atributos e quando a gente faz por comentário, a gente não tem como colocar os atributos aqui. Aí a gente teria que colocar aqui dentro, pegando pelo ATTR aqui. Só que isso vai ser muito complicado e essa é uma coisa que o Angular já pediu para a gente não fazer mais. Então eu não vou nem mais mostrar, ok? Então nós vamos tirar aqui e colocar então só para ser um atributo. O atributo vai ser AWFilme e a gente vai fazer agora, voltar para cá. Ó. Opa, esqueci de colocar aqui, né? Aí vamos devolver a nossa div aqui. Ó, eu estou deixando aqui com a classe, ó, para a gente dar uma olhada. Não está inserindo, tá vendo? Então, a gente vai agora tirar essa classe aqui. E vamos colocar o atributo AWFilme. Pronto. Como atributo, também é legal que a gente pode fazer isso aqui, ó. Tá vendo esse filme aqui? A gente pode dizer que é igual a AWFilme. E aí, ao invés de passar esse item aqui, a gente só faz assim, ó, como valor desse atributo aqui. E aí pronto, nós já passamos aqui a WFilme igual a F e FN fechar é igual a esse aqui. Também dá para a gente fazer assim, ó. A gente pode conferir se esse FN fechar existe. Se não existir, a gente pode simplesmente remover aquele botão de fechar. Como é que a gente vai fazer isso aqui? attr.fn fechar. Vamos colocar um if aqui. Se não tiver fn fechar, vamos vir aqui colocar element.find e vamos pegar aquele button que está aqui, vamos ver, esse botão aqui, e vamos remover ele. Então vamos ver como é que fica. Eu tenho ele aqui, agora a gente vem e tira esse aqui fn fechar, salva, e agora sumiu dali o botãozinho de fechar. Então, tá aí o nosso projeto, feito com a nossa diretiva personalizada aqui de filme, todo funcionando. E aí, gostou do vídeo? Gostou da nossa aula? Então, faz um favor para mim, curte esse vídeo e compartilha com seus amigos. Comenta também aí embaixo as coisas que você mais gostou, ou então alguma coisa que você queira ajudar o pessoal, alguma informação a mais que você queira dar. Beleza? E não se esqueça também de se inscrever na nossa lista VIP de front-end. Lá você vai receber no seu e-mail os últimos posts que forem sendo feitos sobre esse assunto de front-end. Beleza? Então, te vejo lá e até a próxima!